Vamos falar nesse vídeo sobre o Jorginho e uma atualização sobre a situação do jogador Palmeiras. E também quero comentar com vocês sobre uma entrevista que a Leila Pereira concedeu e ela falou sobre a possível negociação de Vitor Reis para o Manchester City. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Você que está aí do outro lado, eu peço por gentileza para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar nossos vídeos, porque é muito importante, e comentar também, para que eu saiba o que você está pensando sobre o conteúdo que nós estamos fazendo aqui, inclusive sobre o Jorginho. Vai ser interessante saber o que você pensa sobre esse jogador e a novidade que nós temos relacionado a esse jogador Palmeiras e também sobre a Leila Pereira Vitor Reis e também Manchester City. Vamos aos fatos? Vamos bater um papo sobre isso? Só vou reiterar, deixa o like e comenta que é muito importante. Vamos iniciar aqui, ó, essa reportagem do Alexander Vieira que fala sobre o Jorginho. Jorginho chega ao Palmeiras via empresário e clube não se anima com contratação, revela Lavieri. Na verdade é o Danilo Lavieri que tem essa informação para nós. O staff do Jorginho vê com bons olhos uma ida ao futebol brasileiro, principalmente para o Palmeiras ou Flamengo. Inclusive o próprio jogador já comentou sobre isso. E eu vi uma declaração do próprio Jorginho comentando sobre uma possibilidade que ele teve de jogar no Palmeiras quando ele tinha 12 anos de idade. E ele foi barrado pela base do Palmeiras e depois ele jogou no Chelsea contra o Palmeiras também. Engraçado, né, cara? Como o mundo dá volta, como as coisas acontecem e a gente nem imagina o que pode acontecer. E hoje ele está sendo sondado aí para que possa voltar ao Palmeiras, o seu clube que poderia ter revelado naquela ocasião. Vou te contar uma coisa que provavelmente poucas pessoas sabem. A ligação que eu tenho com o Palmeiras é que eu fui fazer teste lá quando eu tinha 12 anos, eu acho. E eu não passei no teste. Então, essa é a recordação que eu tenho do Palmeiras, sinceramente. E como é o futebol, né? Hoje estamos aqui depois de 18 anos, mais ou menos, para disputar uma final de um Mundial de Clubes contra o Palmeiras. Então, é bem irônico isso, mas é por isso que o futebol é tão lindo, né? Inclusive, o próprio Jorginho, em um passado recente, teceu elogios ao Palmeiras. Se liga aí. Mas eu quero dizer, o que vocês acharam do Palmeiras? Porque o Palmeiras jogou bem, mano. Muito, pô. Muito. E vou te falar, se o Palmeiras leva, não pode falar nada, velho. Entendeu? Os caras fizeram o jogo deles, taticamente, quase perfeito ali, pô, não criamos quase nada, não lembro de nenhum, assim, algo tipo, meu Deus, sabe, ou tipo, a gente não controlou o jogo total, que criamos e massacramos e tal. Foi um jogo da hora de assistir. Não, pô, e o ambiente tava sensacional, velho, tá ligado? Então, dei os parabéns de novo pro Palmeiras, porque os caras jogaram futebol mesmo. Os caras tão foda há anos já. Não, os caras tão voando, tá muito organizado, o treinador tá fazendo um excelente trabalho. Os caras tiveram os dois contra-ataques lá que eu falei, nossa senhora, se essa bola entra, você é louco. Sobre isso, é engraçado porque tá me cheirando um certo dedo de empresário para supervalorizar o jogador, para tentar negociar o jogador com outro clube. Então vamos aos fatos aqui. O Verdão já se reuniu com o empresário do meio-campista para discutir a possibilidade da contratação. Essa matéria aqui é assinada pelo Alexander Vieira, tá? Só para deixar claro. Em sua avaliação, conforme trouxe a reportagem da ESPN, seria esses os clubes que mais ele gostaria de jogar, Palmeiras e Flamengo. Apesar disso, o Verdão não se anima com a possibilidade de contar com o atleta. Segundo a apuração do jornalista Danilo Lavieri, o Palmeiras não se anima com a possibilidade de contratar Jorginho, oferecido ao clube. Mesmo com a chance de contratação, seu nome não é unanimidade. O Verdão trata a situação como corriqueira. O que mais tem é jogador sendo oferecido. Fecha aspas. Disse uma fonte próxima da direção ao jornalista Danilo Lavieri, que trabalha dentro do Palmeiras, dentro da direção do Palmeiras. O staff do Jorginho vê com bons olhos uma ida ao futebol brasileiro e estuda uma saída de imediato ao Arsenal. Se não for o Palmeiras, nós vamos perder esse jogador para o Flamengo. Lembrando que eu acho interessante, algumas vezes nós temos jogadores mais experientes como o Jorginho. É muito mais fácil contratar o Jorginho, que é muito mais barato que o Andreas. A gente tá se humilhando para tentar trazer o Andreas, não consegue. O Jorginho, sei lá quanto custaria, 5 pau, traria muito mais fácil, muito mais barato
e o custo-benefício desse jogador seria talvez até melhor, vai saber. A experiência desse jogador já diz tudo, né? O Andreas, a gente fica aí, ó, postergando, o tempo passando e nada. A diretoria Alviverde trata Andreas Pereira como prioridade para o meio-campo. Lembrando que ontem, com o Josa, eu até comentei sobre isso. Eu acredito que se trouxer um, não vai trazer outro, independente de posição, hein? Não tô falando que os dois fazem a mesma função dentro de campo. Eu digo pelo valor, pela grandeza do jogador, pela qualidade do jogador, talvez isso faça com que um anule o outro. O Palmeiras aumenta a proposta por Andreas e aguarda o retorno. Lembrando que surgiu uma notícia de que o Palmeiras tem um prazo até domingo. Domingo é checkmate. Não conseguiu, aí já era. Aí vai tentar ir pro plano B, que eu acredito que seja o Vila Sante. Eu ainda não descarto a possibilidade do Vila Sante vir pro Palmeiras. O Palmeiras aumenta a proposta pro Andreas e chegou a 20 milhões de euros, cerca de 126 milhões de reais, fixos mais 200, mais 2 milhões, 13 milhões de reais em bônus por meta. Agora o Verdão mantém os 20 milhões fixos e subiu o valor para 5 milhões. Então é isso que nós temos relacionado a Jorginho e relacionado ao Andreas. Como eu disse, eu acho que se um vir, o outro não vem. Mas se você falar de custo-benefício, talvez o Jorginho seria muito melhor pelo valor que custaria aos cofres do Palmeiras, dando oportunidade para o Palmeiras ir ao mercado, contratar, quem sabe, até outro jogador. Vou deixar agora um vídeo explicativo sobre funções do Jorginho dentro de campo. Se liga aí. Jorginho foi oferecido ao Palmeiras e Clube Paulista analisa o nome do jogador pro Mundial e para a sequência da temporada. O brasileiro, naturalizado italiano, não vem tendo tanto espaço como gostaria no Arsenal. Na atual Premier League foram 466 minutos disputados. Ele chegou no clube em 2023 e os seus empresários, segundo o que apurou a ESPN, já sentaram com o Palmeiras para entender a possibilidade de um possível negócio. O jogador teria interesse em atuar no futebol brasileiro e aceitaria adiantar o fim do seu contrato, que se encerra em junho, caso o Alviverde chegasse a um acordo com o Arsenal para que ele vestisse a camisa do Palmeiras ainda em janeiro. Agora o clube analisa com Abel Ferreira se o volante de 33 anos tem um encaixe no esquema, porque sem sombra de dúvidas, futebol para jogar no Brasil ele ainda tem muito. Jogando como titular na EFL Cup, Jorginho fez 3 jogos como titular nessa temporada e teve 93% de acerto nos passes, a sua principal qualidade no meio de campo, além de 5 bolas recuperadas e 2 desarmes de média. No único jogo em que ele não atuou como titular na competição, o Arsenal acabou eliminado no meio dessa semana. Portanto, nos próximos dias podemos ter novidades entre Jorginho e Palmeiras. E aí eu te pergunto, torcedor, seria uma boa pro Alviverde pensando em Mundial? Agora vamos pro assunto 2, que a Leila Pereira diz que deseja manter Vitor Reis no Palmeiras até o Mundial, mas abre possibilidade para venda. Lembrando que ela deu uma entrevista hoje para um jornal inglês e comentou sobre a possibilidade do Vitor Reis sair do Verdão. Zagueiro está na mira do Manchester City, que pode oferecer 40 milhões de euros, cerca de 250 milhões de reais. Talvez não, é o jogador mais caro, o zagueiro mais caro do Brasil até agora. Pelo jogador de 18 anos de idade, o presidente já afirmou que Leila diz que o Palmeiras ainda não tem em mãos uma proposta por Vitor Reis. Manchester City está em contato com o staff do zagueiro, 18 anos de idade, oferecido por 40 milhões de euros, cerca de 250 milhões de reais, para poder vestir a camisa do Manchester City. Abre aspas. Vitor Reis é mais uma das nossas crias da base, do Palmeiras. Ele é extremamente talentoso e muito importante para o nosso time. Queremos contar com ele para o Super Mundial de Clubes, disse Leila Pereira ao jornal The Athletic. A dirigente, contudo, abriu uma possibilidade para discutir a saída do defensor. Abre aspas. Muitos clubes europeus estão interessados. No momento, são muitas sondagens, mas nenhuma proposta oficial. Ele tem contrato, mas se tiver algo interessante para o clube e o jogador, vamos sentar e estudar a possibilidade de negociar o jogador. Fecha aspas de Leila Pereira. Vitor Reis é frequentemente citado como alvo de equipes europeias e o City foi o time que mais investiu na tentativa de levar o jogador até agora. Eu acho que o Palmeiras não tem nem que pestanejar. Teve a possibilidade, utilize essa possibilidade ao seu favor. Negocie esse jogador, porque talvez depois vai ficar mais difícil de tentar vender esse jogador. Uma queda de produção faz com que tudo que isso está acontecendo agora mude totalmente o cenário.
tendo em vista o Rony, e nós temos uma dificuldade enorme de vender esse jogador. Reserva imediato de Gustavo Gomes e Murilo, Vitor Reis é considerado um dos jogadores mais promissores da possível atual, né, situação do Palmeiras relacionado à base. Isso é a ideia do Verdão, segurá-lo para o Mundial. Seu contrato tem multa rescisória de 100 milhões de euros, cerca de 627 milhões de reais. E o Palmeiras, antes de imaginar alguma situação relacionada a essa, teve uma proposta em mãos de 30 milhões de euros, cerca de 188 milhões de reais pelo jogador, mas não negociou. Como a sinalização do Manchester City é a mais provável, e provavelmente o Palmeiras vai negociar. Com 22 jogos pelo profissional e 2 gols, o camisa 44 renovou seu contrato até o final de 2028. O Palmeiras é o dono de 100% dos seus direitos econômicos. Ou seja, tudo que entrar é do Verdão. Olha que situação, hein? Por enquanto, o camisa 44 segue a rotina de treinos normais na academia de futebol. Então é isso, meus amigos. É dinheiro para dar com pau e eu gostaria muito da opinião de vocês. Uma com o Jorginho e outra com o nosso querido Vitor Reis. E a declaração da Leila Pereira? Você acha que essa declaração é mais para acalmar os ânimos e eles poderem negociar um pouquinho com mais calma? Ou você acha realmente que existe lenha na fogueira aí e essa possível negociação está muito próxima de acontecer? Um abraço a todos, até próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!